Gente, vamos girar o assunto aqui porque a Anvisa revogou o trecho de uma resolução impedindo que homens homossexuais pudessem doar sangue. Queria que o Vini contasse essa história pra gente. Isso mesmo, Paulo. Esse trecho que falava aí sobre as boas práticas do ciclo do sangue era um trecho de 2014, então impedia que homens que tinham relações sexuais com outros homens doassem sangue, e isso num período dessa relação sexual de 12 meses, né, Paulo? O STF já havia considerado em maio inconstitucional essas regras impostas, essas restrições, só que as entidades LGBTs haviam reclamado no próprio STF, haviam se manifestado que a Anvisa não estava cumprindo com essa determinação e que também tinha enviado um ofício para os hemocentros ali do país para continuar com a restrição. A Anvisa, num primeiro momento, negou que estava descumprindo, disse que, na verdade, ela estava ali promovendo discussões com esses hemocentros, com especialistas, com a comunidade LGBT, e agora, oficialmente, ela também faz aí a retirada desse trecho dessa resolução. A ação que o STF decidiu, Paulo, foi uma ação movida pelo PSB. O partido disse o seguinte nessa ação, que era absurdo o tratamento discriminatório por parte do poder público em função da orientação sexual, o que ofendia a dignidade dos envolvidos e retirava-lhes a possibilidade de exercer a solidariedade humana com a doação sanguínea. O relator do caso foi o ministro Edson Fachin e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Eu queria ler um pouquinho aqui do voto do Edson Fachin, que acho que é importante aqui para o nosso debate, para vocês também terem aí como argumentos. O Fachin disse o seguinte, que não se pode negar a uma pessoa que deseja doar sangue um tratamento não igualitário, com base em critérios que ofendam a dignidade da pessoa humana. O ministro acrescentou também que para a garantia da segurança dos bancos de sangue devem ser observados requisitos baseados em condutas de risco e não na orientação sexual para a seleção dos doadores, pois configura-se uma discriminação injustificável e inconstitucional. Lembrando, Paulo, que essa restrição se dava por quê? Porque as autoridades de saúde defendiam que a medida tinha o objetivo de reduzir o risco de contaminação por HIV em transfusões. Só que o que acontece? Os heterossexuais, que também podem contrair o HIV, não tinham o mesmo tipo de restrição. E agora a Anvisa também afirma que vai elaborar ali uma orientação técnica a respeito do gerenciamento dos riscos sanitários e das responsabilidades pertinentes aos serviços de hemoterapia públicos e privados em todo o país. Muito bem, vamos debater então esse assunto. Joel, tem polêmica nessa história? Olha, eu acho que nem tem muita polêmica, Paulo. É um avanço claríssimo, assim, que foi feito. É claro, se a pessoa tem conduta de risco, daí eles já não vão coletar o sangue dela. Mas essa conduta de risco pode ser tanto homossexual quanto heterossexual. Não tem por que você tirar ou discriminar um dos dois casos, se é sexo com mulheres, sexo com homens. Isso está totalmente fora. Então me parece que é um avanço claro e eu não sei. Será que alguém discorda que tem que ser assim mesmo? Que não faz sentido ser só porque a orientação sexual da pessoa fosse o critério? Me parece um avanço claríssimo, assim, de mais igualdade e dando a todos aí a chance de oportunidade de doação. Adriles, estou vendo que você não concorda com o Joel. Não discordo. Eu acho que tem nuances aí. Eu acho que realmente era um preconceito contra a população homossexual, mas era um preconceito baseado em algum tipo de premissa que é clara. Vamos falar de maneira muito clara aqui, muito explícita. O sexo anal, ele transmite 17 vezes mais o HIV, por exemplo, do que um sexo normal, um coito normal. E a gente sabe que o sexo anal, tudo bem, heterossexuais também fazem. O sexo anal é a prática hegemônica do sexo homossexual entre a população homossexual. E eu acho que existe, eu não gosto de falar o termo promiscuidade, uma liberdade sexual maior entre os homossexuais, que eu tenho muita inveja disso, eu como heterossexual convicto e machão, tenho muita inveja dessa liberdade maior, porque é um povo que é estigmatizado, existe uma energia sexual represada, isso incute numa pretensa, né, promiscuidade maior, uma liberdade sexual maior. Agora, a questão é muito simples. Ninguém, eu acho, que vai chegar no Hemominas, para doar sangue, e dizer, e para querer sacanear alguém. E a questão é de uma entrevista, de uma liberdade individual. Eu já doei sangue, eles perguntam,
Você teve mais de 3 parceiras nos últimos 6 meses? Infelizmente não, eu falei, não tive nenhuma. Enfim, a questão que se coloca é simples, é de individual. E aí você fazer esse pressuposto por causa da maior incidência do sexo anal, por causa de uma pretensa maior incidência de uma liberdade sexual, você vai discriminar uma pessoa pela sua própria sexualidade? Olha, homossexuais sim, podem mentir em relação à sua vida sexual pregressa, assim como heterossexuais também podem mentir, inclusive em relação à própria sexualidade. Um heterossexual pode dizer, olha, eu tenho uma opção bissexual, de fluidez, e aí a gente pode até entrar em outra polêmica, de opção sexual dentro das circunstâncias e da forma de vida. Um sujeito pode dizer que é heterossexual para convencer a sua mulher que é totalmente heterossexual e não perder seu poder de sedução em relação a outras mulheres, né? Ou seja, tem uma série de questões aí. Mas a decisão é absolutamente correta nesse sentido. Você entrevista a pessoa, pergunta da sua vida sexual, pergunta do seu cálculo de risco, e aí a pessoa vai te falar a verdade ou não. Mas você não pode discriminar, mais uma vez, homossexuais e heterossexuais por essa mesma premissa dessas mesmas perguntas. Enfim. Ok, deixa eu ouvir a Paulinha agora. Não, concordo com o Joel, eu acho que é um avanço que até demorou para vir, era uma reivindicação da comunidade LGBTQI+. E em relação a essa questão da transmissão da AIDS, se você for lá e for analisar os dados recentes, o aumento do número de contaminados acontece em grupos que, inclusive, nada tem a ver com a comunidade, né? Que são de heterossexuais, mulheres mais jovens, idosos. Então, eu não sei se inclui aí ter um maior risco porque você faz sexo anal, mesmo porque sexo anal pode ser praticado entre heterossexuais também, né? Sim, mulheres e homens podem praticar. Não, eu sei, mas você vê que o número de contaminação, onde está aumentando, talvez sejam em grupos, como, por exemplo, mulheres mais jovens ou até idosos, que talvez não se preocupem tanto com essa questão, como, por exemplo, a comunidade LGBTQI+, que por muito tempo ficou estigmatizada como com aquele nome do grupo de risco, uma coisa dos anos 80, que nem existe mais, que ninguém mais fala disso, porque tem a ver com o comportamento de risco, como o Joel explicou, que pode acontecer entre homossexuais e heterossexuais. E eu acho que essa comunidade é, de certa forma, muito mais esclarecida a respeito de prevenção e de tudo isso, do que, de repente, o grupo de idosos, por exemplo, que pode, sei lá, tá se descartando da possibilidade de contaminação e se contaminando, mostrando aumento no número de contaminados. Meninas jovens que talvez ali ainda não estão se colocando como quero que use o preservativo. Então, eu não sei. Acho que a gente tem que pensar nisso também. O grupo maior de contaminados pela AIDS ainda é de homossexuais. Você tem razão, outros grupos, exatamente pela falta de cuidado, estão surgindo mais. Mas, mais uma vez, eu acho que para doar sangue a questão é muito objetiva. As pessoas te perguntam sobre sua conduta sexual, sobre seus cuidados. Eventualmente, você pode mentir ou não. Um mentiroso pode ser hétero, homo ou bi. Zé Maria... A questão fica muito... Vamos lá, Vini, vamos lá. Só pra gente acho que a questão fica muito clara, acho que até resumindo um pouco o que o Adriles está falando e a Paulinha também, quando a gente fala em comportamento de risco. Porque o comportamento de risco, você pode ter, por exemplo, um casal homossexual, que eles têm ali parceiros fixos, parceiros definidos, e se protegem, usam preservativos, e eles estão muito aptos a fazer essa doação, portanto, e você pode ter heterossexuais que têm muitos parceiros, não fazem o mesmo tipo de proteção, e esse sim tem um comportamento de risco muito maior para a doação de sangue. Então, acho que o entendimento do STF e agora da Anvisa também foi muito claro, que tira qualquer tipo de preconceito e passa a focar justamente nesse comportamento de risco. Ô Zé, para encerrar, alguma repercussão aí em Brasília dessa revogação da Anvisa? De tudo que se falou aqui, a grande polêmica é jurídica. Isso porque as leis e os entendimentos legais, eles vêm de uma forma muito mais atrasada do que a evolução da sociedade. Ainda há demandas jurídicas e riscos. Se alguém que recebeu transfusão de sangue e de repente positivo em HIV, é claro que ele vai entrar na justiça contra o banco de sangue, contra o hospital que aplicou o plasma ou o sangue, né? Então, essas demandas jurídicas existem e elas são diferentes da realidade em que vivemos. Lembrando, a minha geração foi a geração que pegou de frente aí o HIV. No início era chamada de peste gay, ninguém sabia.
Ainda bem que não existia lockdown e não tinha inventado ainda tal quarentena, mas é algo muito parecido. Era alguma coisa que estava matando as pessoas, que atacava o sistema imunológico das pessoas e ninguém sabia exatamente o que era. Aí descobriu que uma comunidade gay tinha uma incidência muito grande, daí a origem do nome de peste gay. Mas de lá para cá a coisa evoluiu. Houve ali todo um trabalho científico e tal, não se conseguiu a vacina como imaginava, muitos ídolos morreram, não me esqueço da frase, meu prazer agora é risco de vida, do Cazuza. Então, assim, era essa a situação. Isso aí eu acho que já está ultrapassado, até porque os laboratórios se especializaram e fazem exames, eu acho que nem precisa mais essas declarações. Agora, a demanda judicial existia e existe ainda exatamente por conta dessas consequências legais. Então, a situação mudou. Hoje todo mundo tem certeza que não é uma coisa de homossexual, de heterossexual, né? Então, a demanda jurídica hoje resta, mas na sociedade todo mundo sabe que não há diferença. Ô Zé Maria, não fizeram quarentena, porque o vírus da AIDS é transmitido só sexualmente, né? Quarentena sexual, acho que não funcionaria nem nos anos 80, muito menos Mas hoje. popularizaram a máscara interna, né? A máscara interna ficou a partir daí. Aí, A máscara interna é uma boa. Externa e interna, hein? Tem que usar as máscaras. Mas a castidade é a melhor forma de se transmitir. Eu acho que ninguém sequer chegou a propor isso, mas tudo bem. Quer dizer, a Damares de vez em quando solta uma dessa, mas tudo bem. Houve. Na minha mas é geração, difícil, Zé. Na minha geração, houve um susto muito grande. Ninguém sabia exatamente como era a situação. Mas de castidade? Beijo, propostas? Existe até hoje. Pregação, sim. Existe. De preservar, sim. Muito bem. Zé Maria Trindade, depois desta aula aqui para Adrilho e Jorge, a gente tem que te agradecer e te esperar amanhã, 10 horas da manhã aqui no Morning Show. Zé, obrigado, viu? Essa primeira parte aí parecia uma dinâmica de grupo. Aí vocês falam lá com o coach aí sobre essa dinâmica do grupo do Morning Show. Tchau, Zé. Obrigado.